Fala pessoal, no vídeo de hoje vou falar sobre 5 dicas, 5 livros que marcaram a minha formação em economia, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, já comenta aqui embaixo, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, que ajuda bastante o canal. Bom, alguns disclaimers. Primeiro, esses não são os melhores livros que eu já vi, tá? São só livros que me marcaram em algum momento da minha formação, principalmente na época da graduação. Segundo lugar, os artigos são mais importantes para mim do que os livros, tá? Livro é sempre legal de ler, mas o livro em geral ele chega um pouquinho atrasado. Se você quiser fazer pesquisa acadêmica, quer saber o que está acontecendo na fronteira da ciência, você precisa ler muito artigo acadêmico, tá? E a terceira observação, antes de começar, é que, em geral, eu não tenho muita dica de livro para dar, porque eu prefiro ler livros que não são de economia. Então, quando eu tenho tempo de sentar e ler um livro, em geral, eu quero aprender uma outra coisa que não tenha nada a ver com o que eu faço o dia inteiro, que é ler coisas de economia, né? Então, possivelmente eu vou gravar um outro vídeo no futuro com 5 dicas de livros que não são de economia, ok? Feito isso, vamos ao primeiro. Primeira dica é um livro que eu já mencionei no outro vídeo que eu fiz, contando um pouco sobre como eu escolhi a graduação em economia, que é o História do Pensamento Econômico do Robert Hill Brunner. Este livro é legal porque ele é didático, né? Eu consegui ler ele no ensino médio, e porque ele trata a história do pensamento econômico não só com a sequência de fatos ou de informações sobre o que cada um estava pensando e sobre o debate acadêmico em si. Tem isso também lá, mas ele dá um destaque muito grande para as personagens, tá? A gente, quando escreve economia, muitas vezes a gente esquece que tem um leitor do outro lado. Isso é um problema não só de economia, mas de ciência em geral, tá? Por isso é tão difícil um cientista se aproximar da população, dos leitores, sem a formação técnica, tá? Então esse livro é legal porque ele faz isso. Ele não é o único livro de história do pensamento econômico legal, tem vários. O livro do Hunt também eu lembro que era bem bacana. Mas enfim, fica uma dica aí, tá? Um livro já antigo. A segunda dica, eu vou dar uma dica de manual, tá? Qual que é o meu manual preferido? É um manual, inclusive, que eu quase não uso ele nos cursos de graduação que eu dou, que é o livro do Hal Varren, Microeconomia Básica, tá? O Varren também tem um livro muito bom de microeconomia intermediária, que eu usei na minha formação na pós-graduação, mas o que eu gosto desse livro do Varren de microeconomia é que ele tem um pensamento bastante analítico, tá? Então, se você gosta de ver economia através do pensamento das equações, não das equações, mas um pensamento mais matemático, ele é bem legal, tá? Eu até acho o livro do Pindyck mais completo, o outro manual bastante referenciado nos cursos de microeconomia. Inclusive, o livro do Pindyck é o livro que eu sugiro aos alunos em geral, tá? Porque ele é um pouco mais didático, ele dá mais exemplos, ele chega mais próximo do aluno. Mas na época da minha graduação, a gente usou o Varren e ele é o livro que eu gosto mais. Uma coisa também que eu como primeira aproximação em microeconomia, né? Obviamente, depois do Varren, você tem vários outros livros que sobem um pouco a régua, o Nicholson, o Silberberg e depois o Mascolel, que sobe um pouco a régua e aí você vê as coisas de maneira mais formalizada. Mas uma coisa que eu gosto no livro do Varren, o que eu gostei na época, é que nos cursos de metodologia a gente lia muita crítica a o que se chamava de teoria neoclássica, tá? E lendo o manual de economia, você vê que aquelas críticas, muitas delas já foram superadas. Quer dizer, o livro traz muita coisa mainstream, né, que superou essa coisa da teoria neoclássica dos anos 50. Né? Então, eu gostei porque eu vi que a economia é uma coisa que podia ser aplicada em muito mais situações e que tratava de vários problemas sem precisar de hipóteses tão malucas, né? Enfim, qualquer dia eu faço um vídeo aí sobre essa questão da metodológica, a diferença do mainstream com a teoria ortodoxa e heterodoxa. Fica para outro vídeo. Muito bem, terceira dica é o Pure Economics. O
Pure Economics é o livro da Esther Duflo e do Banerjee, e ele, a Economia da Pobreza, em português. Ele é um livro, acho que de 2010 ou 2011, e ele trata, enfim, de políticas públicas, políticas sociais, que com o intuito de melhorar a vida das pessoas, né? Principalmente com esse impacto social. Então tem uma organização do MIT, o Poverty Action Lab, na qual os pesquisadores trabalham. A Esther Duflo, inclusive, foi a última prêmio Nobel no ano passado. Estou aqui pensando se o Banerjee ganhou ou não. E as contribuições são enormes, né? Quer dizer, é uma maneira diferente de ver ciência e de ver o debate economia. Inclusive na introdução desse livro, os autores deixam claro que o que importa não são as grandes perguntas. Eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive. Mas são, assim, todo mundo sabe que pobreza é um problema, todo mundo sabe que educação é importante, mas qual exatamente é a política pública que funciona para melhorar a educação? Tá? Então você tem várias opções, uma funciona mais, outra funciona menos, uma é mais cara, uma só funciona numa região, não funciona na outra, uma só responde a um grupo. Então o livro traz esse mindset, traz essa nova concepção de política pública à tona. Sem contar que eles contam diversos casos de intervenções que eles participaram, que eles avaliaram, e se conhece histórias de outros locais do mundo que você não imagina, que você não conhece, e é bem legal. Então fica aí uma excelente dica. A quarta dica é o Mostly Harmless Econometrics. Dessas duas últimas dicas que eu estou dando, tem a ver com a área que eu me especializei, né, que é essa coisa de avaliação de política pública, né, avaliação de impacto em geral. E o Mostly Harmless Econometrics pode ser encarado como um manual, tá? Então, ele é um livro do English, do Pishkley. Tenho uma dificuldade absurda de falar esse nome. Eu já falava, tem uma época que eu falava Pickles, mas, enfim, sem ofensas ao querido autor do livro, é só a minha dificuldade mesmo. E no livro Mostly Harmless Econometrics é bem bacana porque os autores tratam de uma maneira mais leve as questões econômicas. Então é um livro de econometria, né, de estatística voltada à economia, e tem essa coisa da avaliação de impacto. Então são diferentes, cada capítulo é um modelo de econometria diferente, mas ele está todo contextualizado num problema bem prático. Então é o problema do salário mínimo nos Estados Unidos, é o problema da educação na Alemanha, enfim, tem um problema bem explicitado, uma teoria ok, que te ensina, mas nada muito pesado de ler. E tem citações do Mochileiro do Guia tem citações do Guia do Mochileiro das Galáxias ao longo do livro, tá? Então é um livro bem legal para quem quer entender, tá na graduação, quer entender a literatura de avaliação de impacto. É um livro que eu gostei bastante, eu li assim que saiu e aí eu usei em alguns cursos que eu dei de avaliação de impacto, tá? A quinta dica é um livro que eu li na graduação, eu fiquei bastante tempo lendo ele, e é um livro que me deu, na época, abriu um pouco a cabeça, tá? Então, hoje eu não trabalho com essa literatura diretamente, mas é um livro bem legal, que é o Institutional Change in Economic Performance, do Douglas North. Douglas North, Prêmio Nobel de Economia. Por que isso é legal? Pegando de novo a discussão da microeconomia ser de umas hipóteses muito fortes, o Institutional Change in Economic Performance, o North, ele aproxima um pouco a teoria econômica da história, tá? E do contexto institucional. Então, você tem uma literatura que nos últimos 30 anos cresceu demais, que é a literatura de economia das instituições, que trabalha um pouco com essa ideia de que as instituições importam, ou seja, as regras que determinam o jogo da atividade econômica são muito importantes e, em alguns casos, são determinantes para explicar porque um país se dá bem e outro país se dá mal. Dando aí uma sexta dica, ainda nesse contexto, o livro Why Nations Fail, do Acemoglu, também ele vai nesse sentido, é mais aplicado, com mais dados, tá? Mas o North está lá atrás tentando explicar vários fatos históricos usando teoria econômica e criando esse arcabouço. O que me marcou nesse livro, na verdade, é que a teoria de mudança dele é uma coisa que ficou em mim até hoje. Quer dizer,
Antes, até então, naquele espírito meio adolescente, eu imaginava que grandes mudanças eram possíveis, grandes revoluções são possíveis. E eu acho que muita gente pensa assim, quando eu vejo no debate político, a gente fala assim, não, precisa pôr alguém lá, alguém bom, né? E eu lembro sempre do North, quer dizer, uma coisa que o North trata é que as mudanças institucionais são path dependence, ou seja, dependem do caminho que a sociedade trilhou. Então não dá para fazer uma mudança muito grande em nada, porque vai gerar uma quantidade de perdedores pela mudança das regras muito grande, e esses perdedores vão anular essa mudança depois, tá? Então as mudanças que levam uma sociedade a prosperar são pequenas mudanças e contínuas, tá? Então pega, por exemplo, a questão da Revolução Francesa, quer dizer, tá, o pessoal lá mudou tudo, fez revolução, tem os jacobinos, depois tem o Napoleão, e terminou, né, sendo restaurada a monarquia depois que o Napoleão morreu. Então, enfim, toda aquela mudança acabou gerando uma quantidade de perdedores muito grandes, seja da nobreza da época, seja dos outros países, né, das famílias reais dos outros países que se sentiram ameaçadas. Então isso levou a uma restauração da ordem anterior. Então mudanças são pequenas, são contínuas, e essas sim levam à melhoria do país. Tá? Eu vou dar uma dica bônus aqui, prometi 5, já falei 6, eu vou dar mais uma dica bônus, que não é um livro de economia, então por isso é um bônus, mas me abriu um pouco a cabeça e eu li ele recentemente, que é o Escravidão, do Laurentino Gomes. Por que eu estou citando esse livro aqui? Porque toda a parte de formação econômica e social do Brasil, na parte de história do Brasil que a gente estuda na faculdade, e é uma coisa que eu gosto bastante de ler, trata da economia através dos ciclos econômicos. Então tem lá o ciclo do pau-brasil, da cana, do ouro, do café, enfim, você tem sempre um produto que puxa a economia, né? O que faz sentido numa economia agrária exportadora, uma economia muito simples, né, ser uma classe média muito forte. Então faz sentido ter um produto que puxa a economia como um todo. E nesse livro ficou muito claro para mim uma coisa que nunca tinha tido esse insight, que na verdade a escravidão foi sempre o grande mercado. Né? Quer dizer, desde o início da colonização brasileira, a escravidão faz parte da vida brasileira, e meio que o mercado de escravos foi o setor que puxou os demais ciclos, né? Que foi o que possibilitou o ciclo da cana, que possibilitou a extração de recorde, né, rapidíssima de ouro em Minas Gerais, foi o que possibilitou a economia do café. Então a escravidão sempre foi o carro-chefe da economia brasileira, principalmente no Brasil, que tem um papel preponderante na história da escravidão africana, desses últimos 300 anos, né, de escravidão africana. E, enfim, isso foi um insight que eu não tinha noção, nunca tinha pensado nisso. E o Laurentino Gomes dá dados, dá informações oficiais mostrando a relevância disso para a economia brasileira. Ok? Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu volto aqui mais para frente falando sobre outras dicas de livro, próxima vez não de economia, e dicas de artigos científicos também. Tá? De novo, curte o vídeo, compartilha e até uma próxima.